Por que alguns cristãos caem em depressão, vivem sufocados por opressões, sonham com demônios e enfrentam derrotas constantes, mesmo sendo fiéis à igreja, líderes de ministério ou até pastores? A resposta é dura, mas necessária. O inferno não teme o título de evangélico. Satanás não treme diante de quem fala bonito, posta versículo ou canta alto no culto. Ele só respeita quem tem altar queimando no secreto. Porque no mundo espiritual, rótulos são ignorados, mas posturas são reconhecidas. Você pode enganar os homens, mas os demônios sabem exatamente quem você é. Meu nome é Benedito Jorge. Tenho 63 anos. Nasci em São João da Barra, no interior do Rio de Janeiro, e por mais de 3 décadas fui ogã dentro do candomblé. Eu não ouvi histórias. Eu participei de rituais, sacrifícios e pactos que hoje me envergonham. Servi entidades, vi possessões reais. Fui respeitado dentro dos terreiros, mas era um escravo no mundo espiritual. Hoje eu sou pastor, liberto por Jesus Cristo. E tudo o que eu vou compartilhar aqui não é teoria. É testemunho de quem conheceu o lado de lá e vive, pela graça, do lado certo. Mas antes de continuar, escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essa palavra está chegando, porque se você está ouvindo isso agora, saiba, não é por acaso, e fique até o final desse vídeo, porque eu vou orar com você. Uma oração de confronto espiritual direto. Não será uma oração leve. Não será para pedir coisas. Será para cancelar o direito legal que o inimigo tem usado contra a sua vida. Hoje é o dia de alinhar sua postura com o céu e romper tudo que tem feito de você um alvo fácil e não uma ameaça espiritual. Se você está cansado de viver o cristianismo da aparência, essa oração vai marcar um reposicionamento no mundo espiritual, porque o inferno só teme quem vive o que ora. Antes de te mostrar os 4 tipos de cristãos que fazem Satanás tremer, eu preciso te contar como Deus me tirou do lugar onde o inferno me usava como ferramenta. Não te conto isso para te assustar, nem para parecer mais espiritual. Te conto porque você precisa entender de onde Deus me arrancou, para reconhecer o peso do que estou prestes a revelar. Eu não nasci em um lar cristão. Cresci em um ambiente onde o mundo espiritual era tratado com naturalidade, mas não o Espírito Santo. Desde pequeno, o som dos tambores fazia parte da minha rotina, e as manifestações espirituais eram vistas como sinal de conexão com o sagrado. Meu pai era considerado o homem de fé dentro do sistema espiritual que seguíamos, e minha avó era conhecida por sua ligação com forças ocultas. Na minha casa, altar não era para adoração a Deus, era para rituais. Com 15 anos, fui levado pela primeira vez a uma cerimônia espiritual. Não fui como espectador, fui entregue, oferecido como um presente vivo para uma entidade. E naquele dia algo foi selado. A partir dali, minha vida deixou de ser minha. Fui marcado como ogã, um tipo de sacerdote espiritual, responsável por sustentar os cultos com cânticos, firmeza e presença. Não escolhi isso, herdei. Diziam que estava no meu sangue. Durante quase 35 anos, servi forças que hoje eu sei que são trevas. Fiz pactos, presenciei sacrifícios, vi pessoas desmaiarem só de tocarem objetos consagrados. Executava rituais que causavam separações, destruíam famílias, bloqueavam empresas. Eu mesmo orientei como paralisar pastores e impedir ministérios de crescer. Havia clientes que me pagavam só para ver a queda de alguém que estava prosperando espiritualmente. No início, aquilo me enchia de vaidade. Dentro daquele sistema, eu era respeitado. Me chamavam de homem forte, homem de confiança das entidades. Eu falava e as coisas aconteciam. O dinheiro vinha fácil. O medo dos outros me dava uma falsa sensação de poder.
Mas por dentro eu estava aprisionado. Minhas noites eram cheias de vozes, vozes que me chamavam pelo nome. Meus sonhos eram gritos. Eu acordava cansado, como se tivesse sido espancado espiritualmente. E o silêncio me matava aos poucos. Porque era nesse silêncio que eu percebia que tudo aquilo era controle e não paz. Comecei a adoecer. Enxaquecas fortíssimas sem explicação médica. Um peso constante dentro de casa. A sensação de morte rondando o ambiente. E, acima de tudo, o medo de estar sozinho. Porque mesmo rodeado por pessoas, eu sabia, eu estava sendo vigiado por algo que nunca dormia. Eu não nasci em um lar cristão. Cresci em um ambiente onde o mundo espiritual era tratado com naturalidade, mas não o Espírito Santo. Desde pequeno, o som dos tambores fazia parte da minha rotina, e as manifestações espirituais eram vistas como sinal de conexão com o sagrado. Meu pai era considerado homem de fé dentro do sistema espiritual que seguíamos, e minha avó era conhecida por sua ligação com forças ocultas. Na minha casa, altar não era para adoração a Deus, era para rituais. Com 15 anos, fui levado pela primeira vez a uma cerimônia espiritual. Não fui como espectador, fui entregue, oferecido como um presente vivo para uma entidade. E naquele dia, algo foi selado. A partir dali, minha vida deixou de ser minha. Fui marcado como Ogã, um tipo de sacerdote espiritual, responsável por sustentar os cultos com cânticos, firmeza e presença. Não escolhi isso, herdei. Diziam que estava no meu sangue. Durante quase 35 anos, servi forças que hoje eu sei que são trevas. Fiz pactos, presenciei sacrifícios, vi pessoas desmaiarem só de tocarem objetos consagrados, executava rituais que causavam separações, destruíam famílias, bloqueavam empresas. Eu mesmo orientei como paralisar pastores e impedir ministérios de crescer. Havia clientes que me pagavam só para ver a queda de alguém que estava prosperando espiritualmente. No início, aquilo me enchia de vaidade. Dentro daquele sistema, eu era respeitado. Me chamavam de homem forte, homem de confiança das entidades. Eu falava, e as coisas aconteciam. O dinheiro vinha fácil. O medo dos outros me dava uma falsa sensação de poder. Mas por dentro, eu estava aprisionado. Minhas noites eram cheias de vozes, vozes que me chamavam pelo nome. Meus sonhos eram gritos. Eu acordava cansado, como se tivesse sido espancado espiritualmente. E o silêncio me matava aos poucos, porque era nesse silêncio que eu percebia que tudo aquilo era controle e não paz. Comecei a adoecer, enxaquecas fortíssimas sem explicação médica, um peso constante dentro de casa, a sensação de morte rondando o ambiente e, acima de tudo, o medo de estar sozinho. Porque mesmo rodeado por pessoas, eu sabia, eu estava sendo vigiado por algo que nunca dormia. Por isso, quando eu falo que existem cristãos que o inferno teme, eu falo com conhecimento. Eu vi nomes sendo temidos nos rituais, e vi nomes sendo zombados. Eu vi demônios rindo de quem tinha aparência, mas nenhuma vida com Deus. E é por isso que agora, com a autoridade que só vem da cruz, eu vou te mostrar os 4 tipos de cristãos que o diabo reconhece e evita. Não por medo do nome deles, mas pelo Deus que está com eles. E você vai saber se é um deles, ou se precisa se tornar. O primeiro tipo de cristão que o inferno teme não é o famoso, nem o que prega bonito. É o que vive limpo, mesmo quando ninguém está vendo. Durante os rituais, havia casos em que o simples fato de mencionar o nome de alguém já travava a sessão. E quando investigávamos espiritualmente o motivo, descobríamos algo em comum. Aquela pessoa vivia em santidade real. Não tem santidade de aparência, não há religiosidade, mas separação verdadeira. Sabe aquela mulher que cuida da casa, ora baixinho enquanto lava a louça e jejua em silêncio? Aquela senhora que ninguém conhece fora da igreja, mas carrega uma autoridade que faz o clima mudar quando ela entra no ambiente?
Essa é uma ameaça real para as trevas. O mesmo vale para aquele jovem que diz não às propostas, mesmo quando está sozinho com o celular, mesmo quando ninguém cobraria nada. Esse tipo de cristão carrega óleo puro, não comprado, não fabricado, mas extraído pela renúncia. A santidade que o inferno teme não é perfeição, é postura, é uma escolha diária. É viver separado da sujeira, mesmo que seja zombado por isso. É dizer sim para Deus quando a carne quer gritar não. Essas pessoas não precisam de microfone. Elas não têm título, mas têm altar. E onde há altar consagrado, não há conforto para demônio nenhum. A Bíblia diz, em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o que muitos não percebem é que quem não vê o Senhor também não é visto como ameaça pelo inferno. Crentes que vivem em santidade incomodam não só pelo que fazem, mas pelo que carregam. Sua vida é um incômodo constante para os espíritos, porque onde há pureza, há glória, e onde há glória, o mal não resiste. Esse é o primeiro tipo, raro, mas real. Silencioso, mas explosivo no mundo espiritual. Ele não precisa falar muito. Sua vida já prega, até nas regiões celestiais. Antes de continuar, quero falar com você que já tentou jejuar e sentiu que algo estava errado. Se já passou por momentos onde parecia que suas orações batiam em um muro invisível, saiba que isso não é coincidência. O mundo espiritual é real. E muitas vezes estamos sendo atacados sem perceber. Existem forças que operam contra aqueles que tentam se aproximar de Deus. E o inimigo faz de tudo para que seu jejum não tenha efeito. É por isso que indico o e-book sobre o poder do jejum e da oração. Esse material vai te mostrar como fortalecer sua fé, como identificar ataques espirituais e, mais importante, como se proteger contra eles. Ele está disponível por um valor simbólico, porque o mais importante é que você descubra a verdade. O link está no primeiro comentário. O segundo tipo de cristão que o inferno não suporta não é aquele que ora por obrigação, por liturgia ou para aliviar a consciência. É o que ora com consciência de território, com clareza de missão e com autoridade espiritual. Esse tipo de crente não dobra os joelhos só quando tudo dá errado. Ele ora porque entende onde está pisando. Ele sabe com quem está falando e contra quem está se levantando. Enquanto eu ainda estava mergulhado no ocultismo, aprendi a identificar tipos de oração. Algumas pareciam fortes por fora, mas eram frágeis por dentro. E havia outras que pareciam simples, mas tinham um impacto devastador. Elas não vinham de vozes treinadas, vinham de espíritos alinhados com o céu. Lembro de uma intercessora que nunca subia no púlpito, mas quando ela começava a orar, rituais inteiros perdiam força. O ar mudava. O que antes fluía com facilidade se tornava pesado. Era como se houvesse uma interferência invisível que frustrava cada passo do processo espiritual das trevas. Essa mulher não gritava, não usava palavras difíceis. Ela simplesmente orava com precisão, com Bíblia aberta, com direção clara, com um coração em plena sintonia com o céu. A diferença? Ela entendia a autoridade. Lucas 10:19 não é um enfeite teológico. Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Mas no original grego, o termo não é dinamis, força bruta. É exousia, autoridade legal. Essa autoridade não se grita, se assume. Crentes que vivem isso não oram como quem implora, oram como quem já sabe que foi enviado. Eles não falam como quem espera que Deus os escute. Eles falam como quem está em nome dele. O inferno respeita esse tipo de oração, porque ela vem com identidade. Ela não é repetição de palavras bonitas, ela é decreto, ela é espada. Esses cristãos oram com propósito. Eles entram no quarto já sabendo por que estão ali.
Eles fecham a porta e se posicionam como sentinelas espirituais. Eles jejuam não por hábito, mas por estratégia. Eles não falam muito, mas cada palavra tem um alvo. Quando eles intercedem, portas se abrem. Quando eles se calam, é porque estão esperando uma instrução. E quando falam, a atmosfera obedece. Esse tipo de oração liberta pessoas, restaura casamentos, fecha brechas espirituais, desfaz maldições, anula decretos do inferno. E o que mais assustava no ocultismo era que esses crentes sabiam onde mirar. Eles não davam socos no ar. Eles identificavam fortalezas, nomeavam espíritos, cortavam acessos com autoridade bíblica. Eles não só criam, eles sabiam quem eram, e isso colocava o mundo espiritual em alerta. Muitos oram muito, mas poucos oram certo. O inferno não teme volume, teme direção. Esse é o segundo tipo. Crentes que oram com discernimento, com firmeza, com o Espírito. Eles são poucos, mas devastadores. E quando eles se ajoelham, as trevas perdem território. Porque onde há oração com identidade e revelação, o inferno não resiste. Ele recua. Esse tipo de cristão é um dos mais odiados pelo inferno. Não porque ele ora mais do que os outros, nem porque tem mais conhecimento teológico, mas porque ele carrega algo que o diabo não consegue manipular: fidelidade inquebrável. Durante o tempo em que estive imerso no ocultismo, participei de rituais cujo único objetivo era atacar cristãos específicos. Muitos acham que o plano das trevas é tirar dinheiro, causar doença, dividir lares. Essas são apenas as ferramentas. O verdadeiro alvo é a fé. O objetivo sempre foi um só: romper a aliança, que a pessoa olhasse para Deus em meio à dor e dissesse: não vale a pena. Queríamos que eles blasfemassem, que se revoltassem, que se calassem no altar, que abandonassem o chamado, mas havia alguns que nos confundiam. Eles sofriam perdas reais, perdiam filhos, sofriam traições, eram injustiçados. Alguns chegavam a ser humilhados dentro da própria igreja, mas mesmo assim continuavam. Eles não ignoravam a dor, mas também não adoravam a Deus por causa das circunstâncias. Eles o adoravam apesar delas. Vi com meus próprios olhos cristãos jejuando enquanto enterravam parentes, orando com febre, louvores saindo de bocas cheias de lágrimas. E ali, no meio da perda, o inferno era derrotado. Porque o diabo pode tocar em muita coisa, mas se ele não conseguir paralisar sua fé, ele perdeu. Esse é o tipo de cristão que escancara o maior fracasso das trevas: atacar e não conseguir derrubar. Foi assim com Jó. Satanás recebeu autorização para tocar em tudo: bens, filhos, saúde, dignidade. E mesmo assim, Jó declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele perdeu o chão, mas não perdeu o céu. E isso humilhou o adversário. Porque não há nada mais vergonhoso para o inferno do que um servo que continua em pé, mesmo sangrando. Esse tipo de cristão não depende de uma temporada boa. Não vive por emoção. Ele serve quando é aplaudido e quando é rejeitado. Serve quando há resposta e quando há silêncio. Serve porque ama e não porque entende. Esses são os que mais causam temor nas trevas. Porque o propósito do ataque é quebrar a aliança. Mas cada vez que eles escolhem não desistir, uma nova camada de blindagem é ativada no mundo espiritual. Eles cantam com lágrimas, pregam com contas atrasadas, intercedem mesmo quando ninguém intercede por eles. E quando são traídos, continuam amando. São os que seguem servindo quando outros já teriam desistido há muito tempo. Tiago 1,12 nos dá o retrato desse tipo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. O diabo não teme quem começa animado. Ele teme quem termina aprovado. Esse é o terceiro tipo: os que não se dobram à dor, os que não precisam estar bem para continuar.
os que fazem do deserto um altar e do sofrimento uma oferta. E quando o céu vê isso, envia reforço. Mas quando o inferno vê isso, ele recua. Porque ali está alguém que não se vende, que não negocia sua fé, que não precisa de explicação para permanecer. Alguém que não se quebra fácil, porque já morreu para o mundo e vive só para Deus. Esse tipo não é comum, porque ele não apenas lê a Bíblia, ele vive como quem empunha uma espada. E isso, no mundo espiritual, é fatal. Durante os trabalhos espirituais mais pesados que participei, aprendemos algo que nos deixava em alerta. Quando um cristão começa a declarar a palavra com fé, com convicção, com autoridade, o ritual não segura. As entidades perdiam força, as manifestações paravam. Era como se algo invisível cortasse o ambiente. Eu lembro nitidamente de uma jovem recém-convertida. Tínhamos tentado arrastá-la de volta para a velha vida, usando ataques emocionais, sonhos eróticos, acusações internas. Mas para cada investida, ela respondia com a palavra. Quando a culpa batia, ela dizia: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando vinha o medo, ela declarava: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando os pensamentos sujos surgiam, ela gritava: tenho a mente de Cristo. E um por um, os portais que usávamos foram se fechando. Porque a palavra, quando é dita por quem crê, não é som, é sentença. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E é exatamente isso que ela se torna nas mãos de quem tem vida no Espírito. Uma arma afiada que corta mentiras, quebra laços e abre caminhos. Esse cristão não precisa gritar, ele apenas declara. Ele não mendiga, ele decreta. Ele não ora com dúvida, ele fala como quem já viu o que está escrito e age como quem já venceu. Crentes assim desarmam armadilhas com frases. Eles não combatem com achismos, eles respondem com está escrito. Assim como Jesus no deserto, sem argumentos, sem gritos. Só palavra viva, certeira, dirigida. Esse é o 4º tipo, raro, letal, reverente à Escritura. E quando ele abre a boca, o inferno se cala. Porque sabe, quem tem a palavra na língua e santidade na vida, não fala sozinho, fala com o céu por trás. Depois de te mostrar esses 4 tipos de cristãos, há algo que você precisa entender com urgência. No mundo espiritual, aparência não vale nada. O que move o céu e assusta o inferno é essência. Eu vi isso com meus próprios olhos. Gente com títulos, mas sem peso espiritual. Gente com seguidores, mas sem altar. E vi o oposto também. Homens e mulheres anônimos, esquecidos pelas plataformas, mas conhecidos no céu e temidos nas trevas. Durante os rituais, essa diferença era escancarada. Quando o nome de alguém era citado, a reação espiritual dizia tudo. Se era alguém que apenas frequentava a igreja, mas vivia em duplicidade, nada acontecia. Mas se era alguém que orava de madrugada, que andava em santidade, que jejuava em silêncio, a atmosfera mudava. Porque o inferno não tem medo de rótulos, ele responde à realidade espiritual. Você pode carregar uma Bíblia debaixo do braço e ainda ser frágil espiritualmente. Você pode usar uma camisa com Jesus estampado e continuar abrindo brechas dentro de casa. Mas se a sua vida estiver escondida em Deus, se o teu altar estiver aceso, mesmo sem ninguém ver, os céus vão te conhecer e o inferno vai te respeitar. Atos 19:15 é um alerta claro disso. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vós, quem sois? Não basta andar no meio dos crentes, você precisa ser reconhecido nos céus e temido nas trevas. Essa é a diferença. E ela não se constrói com frases prontas, nem com curtidas. Ela se constrói com entrega, com renúncia, com oração quando ninguém vê, com santidade quando tudo te convida ao pecado.
Essa diferença é o que separa os que vivem apenas uma religião, dos que carregam uma autoridade que faz os demônios baterem em retirada. Uma das maiores mentiras que o diabo plantou dentro das igrejas é a ideia de que a autoridade espiritual se mede pelo que se vê no palco. Mas a autoridade de verdade não se exibe, se percebe. Enquanto eu estava no ocultismo, aprendi a identificar ambientes espiritualmente carregados e ambientes onde não podíamos permanecer. E na maioria das vezes, não era por causa do som alto, nem da quantidade de pessoas reunidas. Era por causa de uma única vida. Alguém, no meio daquele lugar, carregava algo que a gente não podia enfrentar. Essa pessoa às vezes nem liderava nada, não era famosa, não pregava, mas andava com Deus. Ela não gritava, mas sua presença incomodava, não se exaltava, mas o ambiente se calava quando ela entrava. Porque a autoridade espiritual legítima não depende do volume da voz, mas da profundidade da vida com Deus. Hoje, como pastor, eu vejo o oposto com tristeza. Muitos querem microfone antes de terem um altar. Querem exposição antes de renunciar. Querem ser usados por Deus, mas não querem ser moldados por Ele. Só que o inferno não respeita a performance. O inferno respeita a essência, respeita a postura, respeita a vida santificada. Você pode estar em silêncio, mas se carrega glória, sua presença causa reação. Você pode ser esquecido pelos homens, mas se anda com o Espírito, os céus sabem quem você é. E os demônios também. A autoridade que o inferno teme não se grita. Ela se manifesta no modo como você anda, reage, ora, decide. É aquela que vem do secreto, do quebrantamento, da obediência quando ninguém aplaude. Essa é a autoridade que você não precisa forçar, porque ela não vem de você, ela vem de quem você carrega. Enquanto muitos pensam que orar é apenas repetir pedidos, no mundo espiritual existem orações que desarmam rituais inteiros. Durante os anos em que servi no candomblé, aprendi a distinguir uma reza religiosa de uma oração perigosa. As rezas eram previsíveis, repetitivas, sem direção. Mas as orações que nos faziam recuar, essas tinham algo diferente. Eram cirúrgicas, guiadas pelo Espírito e carregadas de autoridade. Lembro de uma vez em que um cliente pagou caro para fazer um ritual de amarração amorosa. Tudo foi preparado com precisão. Sangue, ervas, sigilos, invocações. Mas algo saiu errado. O despacho não se firmava. A energia não se mantinha. E depois de investigar espiritualmente, descobrimos: o nome da mulher que seria atingida estava sendo coberto em oração por alguém da família. E não era qualquer oração. Era uma intercessão com jejum, com palavra, com revelação. Essa oração não apenas pedia, ela quebrava legalidades, ela anulava palavras lançadas, ela desfazia pactos que estavam sendo reativados, e o ritual, mesmo completo, fracassou. A verdade é que o inferno não teme quantidade de palavras, teme qualidade espiritual. Orar com estratégia é saber contra o que se está lutando, é orar com alvos definidos. É fechar brechas com arrependimento e declarar promessas com fé. Efésios 6:18 diz: orem em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Esse no Espírito não é sobre emoção, é sobre direção. Orar no Espírito é orar o que o céu quer liberar, e isso muda tudo. Hoje eu entendo, as orações que nos faziam fugir não eram longas, eram afiadas. Não vinham da alma, vinham de alguém que tinha intimidade com o alto. Se você quer ser temido no mundo espiritual, aprenda a orar com estratégia. Não fale por falar. Fale como quem sabe que está comandando uma guerra invisível e que cada palavra é uma flecha que o inimigo não consegue desviar. Um dos maiores enganos espirituais do nosso tempo é acreditar que unção se mede por visibilidade. Mas quem já andou nos bastidores do ocultismo, como eu andei, sabe,
O inferno não teme palcos, microfones ou números. O que desestrutura as trevas é o cristão que tem vida de quarto. Durante os anos em que servi ao lado errado, participei de muitas sessões onde crentes eram alvo. E algo me marcou profundamente. As igrejas cheias não nos assustavam. O culto com luzes, dança, pregação eloquente e gente chorando. Muitas vezes não provocava nenhuma reação no mundo espiritual. Mas bastava o nome de um intercessor oculto ser citado, alguém que nem sequer tinha rede social, que talvez nem estivesse presente naquele culto, e o ambiente mudava. Por quê? Porque esse tipo de cristão carrega peso que não vem de elogio, vem do secreto. Ele não busca aplausos, ele busca a presença, ele não quer se exibir, ele quer permanecer fiel quando ninguém está vendo, e é aí que mora o poder, porque o quarto de oração é onde a autoridade é forjada. É onde as lágrimas que ninguém vê são transformadas em decretos que o inferno escuta. Jesus disse em Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa recompensa não é sempre material. Às vezes, é a blindagem espiritual, é a firmeza emocional, é a autoridade que silencia demônios. Enquanto muitos medem sua espiritualidade pelos seguidores que têm ou pelas visualizações que acumulam, o céu mede pelo tempo que passam ajoelhados quando ninguém está aplaudindo. E o inferno reconhece isso. Eu lembro de um caso específico. Durante um ritual, o nome de um pastor foi mencionado. A intenção era paralisar o ministério dele com enfermidades e confusão interna. Mas toda tentativa se desmanchava. O despacho não se firmava. Depois, descobrimos que aquele homem orava diariamente às 4 da manhã. Não em público, não em campanha, sozinho, no chão, em silêncio. Mas o altar dele queimava. Aquilo foi suficiente para bloquear todas as nossas estratégias espirituais. Hoje, como pastor, eu digo sem medo, não existe autoridade pública sem consistência no secreto. Você pode impressionar multidões, mas só vai impactar o mundo espiritual se tiver vida com Deus no seu quarto. E isso não se compra, não se copia, não se improvisa. Se conquista com joelhos no chão, rosto em lágrimas e coração rendido. O segredo nunca esteve no palco. O verdadeiro poder sempre esteve no quarto. Poucos cristãos sabem disso, mas o inferno tem um sistema de observação. Os demônios não atacam no escuro. Eles não lançam setas aleatórias. Eles estudam. No tempo em que eu era envolvido no ocultismo, aprendíamos a observar comportamentos espirituais. Antes de qualquer ritual de destruição, havia análise. Ninguém era atacado por acaso. Era feito um rastreio espiritual, comportamental, familiar. O alvo só era escolhido quando sabíamos que ele estava vulnerável, que sua vida de oração estava fria, que seu casamento estava em crise, que seus pensamentos estavam sendo alimentados por culpa, mágoa ou pornografia escondida. Mas também acontecia o contrário. Havia nomes que eram riscados da lista, literalmente. Porque o nível de cobertura espiritual que eles tinham era tão forte que qualquer tentativa era perda de tempo. O que diferenciava esses dois perfis? Consistência, constância, renúncia, obediência. Eles não eram perfeitos, mas estavam firmados. Não vacilavam facilmente, não abriam brechas e, principalmente, sabiam discernir os ataques antes que se manifestassem. O inferno não teme o crente que ora só quando tudo vai mal, mas respeita aquele que vigia quando tudo parece bem. Demônios se aproveitam da rotina espiritual fraca. Eles se alimentam da superficialidade, mas quando encontram um cristão que é constante, vigilante e se mantém fiel mesmo no cansaço, eles recuam. Porque esse tipo já entendeu que a batalha não é contra carne e sangue,
E por isso, ele não age com emoção, age com discernimento. Você quer ser temido? Então saiba, o inferno estuda suas atitudes muito mais do que suas palavras. E se você anda distraído, negligente, apagado espiritualmente, pode estar sendo marcado como alvo. Mas, se sua vida está alinhada com o céu, se seu altar está em chamas, mesmo no silêncio, você não será ignorado. Você será evitado. Uma das maiores armas do inimigo é o esquecimento da identidade, porque quando um cristão esquece quem é em Cristo, ele se ajoelha como um mendigo e não como um embaixador. E o inferno sabe, quem ora sem identidade, ora sem impacto. No tempo em que eu vivia no ocultismo, reconhecíamos rapidamente quando a oração de alguém vinha com peso e quando vinha com medo. Tinha gente que orava gritando, declarando versículos, mas por dentro estava dominada pela dúvida, pela insegurança, pelo desespero. E havia outros que apenas diziam, está repreendido em nome de Jesus. E o ambiente estremecia. A diferença? Identidade espiritual. O inferno não recua diante de frases prontas, mas recua diante de quem sabe o que carrega. Diante de quem não ora por pânico, mas por posição. Diante de quem fala com a segurança de alguém que sabe que tem autoridade delegada pelo céu. Lucas 10:19. Não é poesia, é uma legalidade espiritual. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Quem entende isso, não se ajoelha dizendo, Senhor, se for da tua vontade, me ajuda. Esse tipo se posiciona. Decreta, corta, bloqueia, porque sabe que não está sozinho. O cristão que tem consciência da sua filiação não entra em guerra espiritual esperando pena do céu. Ele entra como filho, como soldado, como representante. E o inferno reconhece essa postura. Você pode repetir orações poderosas. Mas se no seu interior ainda estiver orando como alguém rejeitado, sujo, pequeno, o diabo não te teme, ele te testa. Agora, quando você ora com convicção de que é herdeiro do reino, quando sua mente está renovada pela palavra, quando sua postura expressa fé e não vitimismo, o mundo espiritual se curva. Quem sabe quem é, não ora para escapar, ora para avançar. E é exatamente por isso que esse tipo de cristão é uma ameaça contínua para as trevas. Há um erro perigoso se espalhando entre muitos cristãos. Achar que sentir a presença de Deus é o mesmo que carregar a glória de Deus. Mas deixa eu te dizer com autoridade, a presença pode ser sentida por qualquer um, a glória não. Durante os anos em que estive no ocultismo, eu entrei em igrejas onde a presença era perceptível. As pessoas choravam, sentiam calafrios, levantavam as mãos. Mas no mundo espiritual, nós sabíamos que a glória não estava ali. Sabe por quê? Porque os demônios continuavam confortáveis naquele ambiente. A presença pode vir por misericórdia. A glória vem por santidade. A presença toca. A glória consome, a presença emociona, a glória transforma. Eu vi com os próprios olhos igrejas cheias de pessoas e de brechas, músicas impecáveis, palavras bem preparadas, mas no altar, vaidade, nos bastidores, pecado, e quando há pecado não confessado, a glória não desce e os demônios permanecem. Isaías 6,6 é claro. Só depois que a brasa tocou os lábios do profeta, ele pôde ouvir a voz que vinha da glória. Sem purificação, não há comissionamento. Sem limpeza, não há manifestação. Hoje muitos querem a atmosfera, mas não querem o sacrifício. Querem o fogo, sem o altar quebrado. Querem a glória, sem renunciar o mundo. Mas deixa eu te falar a verdade nua e crua. A glória não aceita mistura, ela expulsa. Ela revela, ela separa. A presença pode acontecer num culto ensaiado, a glória só num altar consagrado. E o inferno sabe disso.
Por isso, ele não teme igrejas cheias de emoção, mas treme diante de lugares onde a glória habita. Porque onde há glória, o pecado é confrontado. As cadeias se rompem, os espíritos são expulsos antes mesmo da oração começar. Você pode impressionar multidões com técnicas, mas só vai paralisar o inferno se viver de forma que a glória de Deus desça sobre você. A glória não se copia, ela se carrega, e para isso é preciso estar limpo, rendido, separado, porque a glória não se manifesta sobre vaidade, ela se revela onde há reverência. Houve um momento no tempo em que eu ainda estava profundamente envolvido no ocultismo, em que fui designado para uma das tarefas mais delicadas que já enfrentei: neutralizar espiritualmente um pastor. Ele era de uma igreja pequena, de bairro simples, nada de televisão, rede social ou fama. Mas havia algo naquela congregação que incomodava nossos planos. Trabalhos feitos ali não se firmavam. As pessoas se libertavam rápido. Jovens saíam das drogas. Casamentos se restauravam. Havia algo diferente acontecendo naquele lugar. O cliente era alguém que desejava paralisar aquela obra a qualquer custo. E assim organizamos o ritual. Era de madrugada. Havia sido escolhido o melhor local, com todos os elementos de invocação preparados. O despacho seria direcionado especificamente ao pastor. Enfermidade progressiva, confusão ministerial e desânimo espiritual. Tudo foi executado como manda o protocolo espiritual do lado de lá. Nada fora do lugar. Mas no momento em que o nome dele foi mencionado, algo travou. A vela estalou, a oferenda caiu, o vento mudou de direção, e a presença que costumava descer ali não apareceu. Foi como se uma parede invisível tivesse se erguido, algo que não podíamos atravessar. Tentamos mais de uma vez, mudamos a abordagem. Silêncio. Nenhuma resposta espiritual. Na investigação posterior, buscamos saber o que havia por trás daquele nome. E a resposta veio pela boca de um outro médium durante uma incorporação, com voz trêmula. Ele está coberto, o altar dele queima, a intercessão constante naquele lugar. Mais tarde descobrimos que aquele pastor acordava todos os dias às 4 da manhã para orar. Não por obrigação, não por liturgia, mas por intimidade. A igreja jejuava semanalmente, não por campanha de milagre, mas por sede da glória. E ele mesmo, enfrentando lutas financeiras e problemas familiares, permanecia de pé, fiel, constante e inabalável. Aquele ritual falhou, não por falha técnica. Falhou porque encontrou uma muralha espiritual erguida por oração, santidade e perseverança. Foi ali que algo em mim começou a ruir, porque percebi que, mesmo com todo o conhecimento espiritual que eu tinha, não conseguia romper a cobertura de alguém que vivia no altar. E foi uma das primeiras vezes que eu entendi. O verdadeiro poder não está no barulho, está no posicionamento. E desde aquele dia, o nome daquele pastor ficou gravado em mim. Não como um adversário, mas como um sinal de que Deus ainda levanta homens que não cedem, não recuam e não podem ser tocados por mãos impuras. Nem todo cristão é percebido no mundo espiritual, mas alguns incomodam tanto as trevas que provocam guerra só por existir. São homens e mulheres que não precisam levantar bandeiras, nem declarar guerra publicamente. A vida deles já é um confronto constante contra o reino das trevas. Onde eles pisam, o ambiente se desalinha. Onde eles oram, cadeias se rompem. Onde eles vivem, o inferno não tem sossego. Durante os anos em que eu estive envolvido no ocultismo, aprendi a reconhecer esse tipo à distância. Eles são constantes, eles são discretos, eles são perigosos. Esses cristãos não esperam o mal bater na porta para reagir. Eles vivem em estado de prontidão espiritual. Não oram só quando precisam, oram porque vivem para isso. Não jejuam apenas quando estão em crise, jejuam porque amam a presença.
E o que mais impressionava era isso. Eles incomodavam mesmo quando estavam em silêncio. Era a postura, era a pureza, era o foco. E, principalmente, era o compromisso com Deus que não dependia de bênção nenhuma. Esses são os que não se dobram ao cansaço, que seguem adorando mesmo sem respostas, que continuam servindo mesmo sendo feridos. Eles são estáveis, e isso desestabiliza o inferno. Efésios 6,13 diz: E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O inferno teme quem permanece, porque sabe que esse tipo não vai retroceder, vai avançar. Se você nunca foi atacado, talvez não seja uma ameaça. Mas se sua vida virou um campo de batalha, e mesmo assim você continua de pé, adorando, intercedendo, obedecendo, então entenda, você é um desses. Você não vive para se proteger do mal. Você vive para fazer o inferno perder força todos os dias. E quando um cristão assim se levanta pela manhã, o inferno se organiza, porque sabe, um guerreiro acordou. Talvez você ache que está passando despercebido. Talvez pense que sua vida de oração simples, seu jejum secreto, sua fidelidade diária não estão fazendo diferença. Mas deixa eu te dizer uma verdade que o mundo natural não revela. Você está sendo observado. No mundo espiritual, ninguém passa invisível. Ou você é respeitado, ou ignorado, ou o céu te reconhece, ou o inferno te ridiculariza. Quando eu ainda atuava no ocultismo, percebi que muitos cristãos pensavam que estavam anônimos diante da guerra invisível. Mas o que eles não sabiam é que seus nomes eram mencionados. Alguns causavam deboche, outros provocavam silêncio, e alguns poucos, quando surgiam, faziam a atmosfera pesar. Esses não precisavam falar alto, nem fazer escândalo. Eles carregavam algo, e esse algo era visível, onde os olhos humanos não enxergam. A Bíblia diz em Atos 19:15, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vós quem sois? Isso é mais do que um verso. É uma realidade espiritual. Existem nomes conhecidos nas regiões celestiais, nomes que foram firmados no altar, não no palco. A pergunta é, quando o seu nome é citado no mundo espiritual, o que acontece? Você é percebido como uma ameaça ou como alguém irrelevante? Porque no céu, os fiéis são celebrados, no inferno, os constantes são temidos, mas os mornos são ignorados. Se você tem permanecido firme, mesmo em silêncio, se tem buscado a Deus no secreto, se tem resistido às tentações, mesmo sem ninguém aplaudir, continue. Você pode não ter fama entre os homens, mas já é reconhecido nos céus, e os demônios também sabem. Ali vai alguém que carrega glória. Você está sendo visto, e sua fidelidade tem sido notada. Por isso, os ataques aumentam, por isso a pressão aperta, mas também por isso, o inferno não consegue te derrubar. Porque você não luta por posição, você luta por permanência, e quem permanece já venceu. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está sendo despertado. E talvez, enquanto ouvia cada palavra, o Espírito Santo trouxe à tona áreas da sua vida que precisam ser ajustadas. Talvez você tenha se visto em um desses perfis, ou talvez tenha percebido que ainda não é o tipo de cristão que o inferno teme, mas que Deus está te chamando para se tornar. Essa mensagem não foi feita para te acusar, foi feita para te convocar. Porque o reino de Deus não está procurando religiosos de aparência. Está levantando guerreiros consistentes, silenciosos, inabaláveis. E a pergunta agora é, qual será a sua resposta? Você pode sair deste vídeo tocado, ou pode sair transformado, pode continuar lutando com as armas erradas, ou pode se posicionar de uma vez como quem sabe quem é, o que carrega e a quem pertence. E se essa palavra te edificou, se ela te confrontou, te despertou ou te ajudou a ver a guerra espiritual com mais clareza, considere nos ajudar a levar essa mensagem ainda mais longe.
Produzir conteúdos como esse exige preparo, dedicação e investimento. Por isso, se sentir no coração, clique no botão Super Thanks aqui abaixo e envie uma ajuda financeira para esse canal. Não se trata de pagar por bênçãos, é uma semente para que mais vidas sejam libertas, restauradas e despertas como você foi hoje. E toda vez que você contribui, você se torna parte de uma obra que está alcançando milhares, uma alma por vez. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você ouviu verdades que muitos evitam dizer, e talvez ao longo dessa mensagem o Espírito Santo já tenha te mostrado brechas, áreas ocultas, lugares onde sua fé está enfraquecida. Mas agora é o momento de parar de apenas ouvir e começar a guerrear. Essa oração não é para quem quer conforto, é para quem quer mudança. Não é uma oração de petição, é uma oração de confronto, de reposicionamento, de ruptura com tudo o que tem te tornado invisível no mundo espiritual. Se prepare, feche a porta, desligue as distrações, porque agora é você e Deus diante daquilo que precisa cair. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos agora em um lugar de rendição total. Não com máscaras, nem com palavras ensaiadas, mas com a alma exposta, com o espírito prostrado, prontos para romper com tudo o que nos manteve paralisados até aqui. Senhor, nós reconhecemos, por vezes, nos acomodamos com o título de cristão, mas estivemos longe da postura de um filho que carrega a tua autoridade. Vivemos pela aparência e nos tornamos frágeis na essência. Falamos de ti, mas não te obedecemos. Ouvimos sobre oração, mas não te buscamos com profundidade. Frequentamos cultos, mas negligenciamos o altar do secreto. Hoje, nós não estamos aqui para te pedir bênçãos. Estamos aqui para declarar guerra contra tudo o que o inimigo plantou no silêncio. Em nome de Jesus, quebramos agora toda a aliança invisível com a superficialidade espiritual. Rompemos com o comodismo, com a fé de conveniência, com a religiosidade sem entrega. Renunciamos toda a passividade que nos tornou ignorados pelas trevas. Senhor, derrama agora sobre nós o teu fogo purificador. Leva-nos de volta ao lugar onde o pecado nos envergonha, onde o altar arde mesmo sem aplausos, onde a oração é real e não ritual. Pai, tudo o que tem tornado o nosso jejum inútil, queima agora. Toda motivação errada, toda barganha espiritual, toda prática feita sem quebrantamento, colocamos diante do teu trono e pedimos, julga com justiça e misericórdia. Quebra, Pai, toda frieza acumulada. Tira o espírito de distração, de indiferença, de vaidade espiritual. Arranca do nosso coração o desejo de sermos vistos pelos homens e planta em nós o temor de sermos esquecidos por ti. Senhor, agora nós levantamos a voz, não como pedintes, mas como filhos, não como religiosos, mas como soldados que entenderam sua identidade. E declaramos todo espírito de engano que nos fez pensar que estávamos bem quando estávamos frios, seja agora desmascarado. Todo manto de ilusão que encobriu nossa tibieza com atividades religiosas, caia agora, em nome de Jesus. Todo ciclo de oração sem profundidade, leitura sem revelação, jejum sem direção, nós encerramos hoje. Queremos intimidade de verdade, queremos a tua glória, queremos te carregar, não te usar. Senhor, abre os olhos espirituais de quem ora agora comigo. Mostra as brechas, revela os comportamentos que abriram legalidades ao inimigo. Ilumina os bastidores da alma, onde ainda há orgulho, mágoa, impureza, desobediência. Não queremos mais um evangelho de superfície, queremos o peso da tua presença. E agora, no nome poderoso de Jesus, eu me levanto contra toda a fortaleza do inferno que foi construída em cima da ignorância espiritual. Eu declaro,
Toda influência maligna sobre a mente caia por terra agora. Toda paralisia espiritual seja quebrada agora. Todo peso que impede o joelho de dobrar, o coração de quebrantar, os olhos de enxergar, eu ordeno, desapareça em nome de Jesus. Toda voz do passado, todo trauma, toda ferida emocional que tem alimentado a inconstância espiritual, eu declaro cura. Cura nas raízes, libertação na alma, restauração no espírito. E agora, Pai, marca essa pessoa que está orando comigo. Coloca nela o selo da tua glória. Faz com que a partir de hoje, quando o nome dela for citado no mundo espiritual, não haja mais zombaria, mas silêncio e temor. Ergue uma muralha ao redor da casa dela. Que o altar queimar em secreto, sem câmeras, sem público, seja suficiente para fazer o inferno recuar. Desperta os vigilantes, levanta os que dormiam, restaura os que estavam feridos, e unge com autoridade os que se dispõem agora. Não queremos mais viver de momentos. Queremos uma vida marcada pela permanência. E se até hoje fomos ignorados pelas trevas, a partir de agora seremos respeitados, não pelo nosso nome, mas pelo teu, em nome de Jesus. Amém.